Os mecanismos de combinação de palavras são importantes em todo e qualquer texto, porque a construção do sentido sempre depende do modo como as palavras se relacionam. No entanto, nos poemas, sobretudo naqueles que guardam algum traço de estilo mais próximos à tradição mais clássica, nesses casos fica mais evidente como dominar esses mecanismos facilita a leitura. Veremos isso aqui num soneto de Gregório de Matos, esse poeta que viveu no século XVII, e escreveu assim: Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada a glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Entre os mecanismos de que vamos tratar aqui, vale a pena observar que o problema maior, o que pode trazer mais dificuldade para alguns leitores, é a posição. A posição comum, no português, é que primeiro seja apresentado o sujeito, depois o verbo, depois o complemento verbal. Ou ainda, que primeiro apareça o substantivo e depois seu determinante, um adjetivo. No entanto, não é necessariamente essa a posição, ou esse tipo de posição, que vai aparecer aqui no poema. E quando o enunciado sai da ordem direta, da posição mais comum, a interpretação não é tão imediata quanto no outro caso. Então, para suprir essa complexidade que a posição menos comum instaura, os outros mecanismos de combinação é que vão nos valer. O primeiro, aqui que vai merecer destaque, é o uso de preposições. Porque veja bem, se as preposições relacionam as palavras na oração, a partir delas é possível reconstruir, inclusive, o que seria a ordem direta. Veja só. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa piedade me despido. Bom, aqui despido é uma licença poética para que fosse possível a rima com delinquido. Não é? A forma mais esperada seria despeço, pelo menos no português atual, não é? Bom, nós sabemos que quem se despede de alguém, se despede de alguma coisa. Analisando aqui essa preposição de, é bastante simples perceber que, aqui se dirigindo a Deus, como é comum nessa literatura do século XVII, o eu lírico diga: Senhor, pequei, mas não porque eu pequei, me despeço da vossa piedade. Da vossa piedade. Completa aqui o sentido de despido, dessa forma, o que se observa graças a essa preposição de. E em seguida vem a justificativa. Por que ele não se despede? Por que ele não abre mão da piedade divina? Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Quem está empenhado a fazer alguma coisa. Então, quanto mais tenho delinquido, mais empenhado a perdoar vos tenho. Mais uma vez, esse a esclarece que a perdoar completa essa forma aqui verbal. Empenhado a perdoar seria a ordem mais esperada. E nós conseguimos identificar isso analisando como é que se usaram as preposições. Seguindo pelo poema. Se basta a vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Vamos destacar agora o mecanismo da concordância. Observe, basta, essa forma verbal está aqui no singular. O que basta, seja lá o que for, o sujeito dessa forma verbal bastar, deve ser singular também. Aqui é possível identificar que, se um pecado basta a vos irar tanto, observe esse um pecado, seria aqui, gramaticalmente, considerado o sujeito de basta. É um pecado que basta. E é possível perceber isso porque um pecado está no singular, tal como basta está no singular. A abrandar-vos sobeja
um só gemido. A mesma coisa acontece com sobeja. Um só gemido sobeja para abrandar-vos. É possível ver que um só gemido sobeja, uma vez que esse termo está no singular, tal como sobeja está no singular. E não é só a concordância verbal que nos interessa aqui. Indo um pouco adiante, você pode perceber: eu sou o senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a. Esse A no feminino retoma aqui a ovelha desgarrada. É a concordância, né, essa marca aqui, na verdade, de feminino, que permite relacionar essa passagem a outra. Bom, voltando aqui ao ponto em que paramos, é possível ainda destacar nesse mesmo poema como a compatibilidade de sentido atua na combinação, na relação entre as palavras. Aqui vem a explicação. Se um pecado basta a vos irar tanto, um só gemido sobeja para abrandar-vos. Por quê? Que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Lisonjeado, envaidecido, aqui é um adjetivo que é mais compatível com seres animados, sobretudo com seres humanos. Então, não faz sentido nesse contexto entender que lisonjeado, embora apareça no masculino, seja uma característica do perdão. É mais compatível pensar que Senhor, a figura do Senhor, a figura da divindade, ficará lisonjeado em perdoar, do que imaginar que o perdão é que tem essa característica. Então, lisonjeado qualifica esse vos. A mesma culpa que vos há ofendido, vos tem lisonjeado para o perdão. É por essa questão de compatibilidade é que podemos ver a combinação, a relação que existe entre essa característica e esse vos, que faz referência aqui a Deus, ao Senhor, à divindade. Bom, nesses casos aqui que estão destacados, fica então visível como dominar os mecanismos de uso de preposições, concordância e compatibilidade de sentido é bastante útil diante de um texto um pouco mais rebuscado, para, enfim, conseguir fazer a interpretação desejável.